Olá pessoal, sejam bem-vindos aí na nossa aula de administração de marketing. Hoje nós vamos então trabalhar, essa questão das concepções do marketing, porém falando do marketing como filosofia e como processo gerencial. Então vocês se recordam que o marketing ele tem as três concepções, O marketing como troca, como processo e como filosofia. Então hoje nós vamos falar do marketing como filosofia e como processo gerencial. Então, como filosofia, vejam bem, eu coloquei aqui três, pessoas assim bastante conhecidas no ambiente organizacional, no mundo empresarial e famosos pela sua competência, pela forma como eles trabalham e atuam em suas organizações. O marketing como filosofia, ele trabalha como, Então, é importante que eles saiam, toda essa questão da filosofia, dos princípios, dos valores que irão nortear os processos e as atividades da organização, saiam aí de uma orientação dos seus gestores, dos seus líderes, Então, o marketing como filosofia, ele trabalha o cliente como o centro das atenções. Então, eu coloquei aqui para vocês o comandante Rollin, ou a Luiza, Trajano do Magazine Luiza, o Steve Jobs, que são empresários muito famosos e conhecidos pela forma como eles atuam nas suas empresas, pelo foco, nos seus clientes, pela filosofia que eles adotam. E quando a gente fala do marketing como filosofia, nós temos então esse foco no cliente, E o que significa isso para a nossa organização? Então nós temos uma coordenação interfuncional. O que é isso? Dentro de uma empresa nós temos a área de marketing, nós temos a área de logística, a área de contabilidade, a área de crédito e cadastro, enfim, são várias áreas ou departamentos diferentes. E se nós pensarmos na estrutura organizacional que é mais comum aí nas empresas, que é a funcional, cada uma tem a sua função. Só que se em cada área ou se em cada departamento da organização nós trabalharmos apenas focados na nossa função, nós vamos ficar, na verdade, engessados e trabalhando ali num silo, sem se preocupar com essa questão da interfuncionalidade, ou seja, das relações entre os departamentos, do que a minha empresa, do que o meu departamento influencia, por exemplo, no outro. Então, quando a gente trabalha essa filosofia, voltada aí para o marketing, nós vamos trabalhar essa inter-relação entre os departamentos. Então, cada departamento vai conhecer o trabalho do outro departamento, é claro, e nós vamos trabalhar, de forma que a gente consiga focar no cliente, entregar aí maior valor para o nosso cliente. Outro aspecto muito importante nessa questão do marketing como filosofia é a questão do foco na concorrência. A empresa, o que ela faz? Ela sempre vai pensar o que o concorrente dela está fazendo. O que esse concorrente pode adotar em termos de manobra em resposta a uma estratégia que eu vou implementar na minha organização. Então sempre a empresa vai ficar de olho nos pontos fortes, fracos do concorrente. Para quê? Para ela pensar, lógico, ela não vai trabalhar sempre reagindo, ela vai agir, mas ela tem que pensar nas ações e reações do seu concorrente para que ela sempre esteja aí à frente, no mercado. E o outro ponto é a rentabilidade. Então ela tem que pensar nessa rentabilidade da organização. E é claro que nós vamos pensar nessa rentabilidade não criando produtos, que nós vamos pensar apenas no nosso lucro, no lucro da organização. Nós temos que pensar que o lucro ela é consequência da satisfação dos nossos clientes. Então, se nós temos clientes satisfeitos na nossa empresa, com as nossas trocas que nós realizamos, esses clientes vão continuar trabalhando com a gente, fazendo negócio com a gente durante muito tempo. E é claro, cada vez mais nós teremos aí clientes que são rentáveis e nós vamos ter aí uma rentabilidade muito melhor. Então, o marketing como filosofia, ele adota esses quatro aspectos aqui. Tá certo? Então é importante que vocês pensem nesses quatro aspectos que vão aí mostrar para vocês o que é o marketing como
filosofia. Agora, pessoal, sempre a orientação, né, do marketing que é a mais importante. Isso aí vai depender da empresa, vai depender do momento, né? Então, eu não posso dizer para vocês que a tua empresa, a empresa que você trabalha, ela tem que ser orientada para o marketing. Eu não sei qual é o contexto. Então, para a gente pensar na organização e pensar qual é a melhor orientação para a empresa naquele momento, você tem que entender todo o contexto, toda a situação do mercado, o negócio, o setor, para você determinar a melhor forma de atuação da organização. E a empresa, né, ela tem várias formas de orientação. Então, a empresa ela pode ser orientada para a produção, tá? Ela pode ser orientada para vendas, ou ela pode ser orientada para o produto, para o marketing. E hoje a gente fala muito na questão do marketing holístico. Tá? Então, o que vem a ser isso? Nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas orientações para vocês compreenderem como é que funciona cada uma e quando é que vocês vão utilizar, adotar cada uma dessas orientações na organização de vocês. Então, a orientação para a produção, o próprio nome já diz, né? Então, a orientação para a produção, o que é importante? Nós vamos orientar a nossa empresa para a produção quando, né, os produtos, né, disponíveis, a gente tem produtos disponíveis, a gente precisa de muitos produtos disponíveis no mercado e de baixo custo. Então, nós vamos precisar de desenvolver processos produtivos mais eficazes, mais eficientes, para a gente conseguir um custo menor com esses produtos e disponibilizar uma grande quantidade de produtos no mercado, tá? Olha só, é muito importante quando você precisa ampliar a sua distribuição. Porque em momentos de crise, o que acontece, né? Nós temos aí falta de abastecimento de produtos no mercado. E aí a demanda vai superar a oferta. Ou seja, a gente tem muitas pessoas procurando por produtos, mas a gente tem poucos produtos para disponibilizar aí no mercado. Então a orientação para a produção ela se torna muito importante nesse momento. Agora vejam bem, se os consumidores, né, estão valorizando muito a questão da qualidade do produto, do desempenho do produto, esses são os atributos que eles estão mais valorizando, então é importante você se orientar para produto. Que aí o que você vai fazer? Você vai pensar na sua fabricação, né, só que sempre levando em conta a questão que você precisa colocar produtos superiores no mercado, superiores do que a concorrência, porque é isso que o seu cliente, ele valoriza, tá? Então, essa é a orientação para produto. Bom, pessoal, agora o que é a orientação para vendas, né? Isso aqui, gente, ó, nós temos muitas empresas que deveriam trabalhar orientadas para o marketing, mas que trabalham ainda até hoje orientada para vendas, né? Então, o que é isso aqui? No caso da empresa orientada para vendas, ela faz um esforço agressivo em vendas e em promoção, tá? Então, o que significa isso? Ela vai ter uma força de vendas, uma equipe de vendas, onde ela vai se tornar um pouco mais agressiva, tá? Ela vai tentar vender de qualquer forma. E essas empresas, geralmente, elas se preocupam muito com o curto prazo. Elas não estão pensando no longo prazo. Por quê? Para ela, o que é mais importante é ela gerar volume de vendas, tá? Então, essa é uma característica nas empresas. Então, por exemplo, quando a gente teve aí a questão da revolução da industrial, né? Um número muito grande de produtos que foram colocados no mercado, foi necessário intensificar aí o esforço de vendas. E aí surgiram, né, aqueles vendedores um pouco agressivos que acabam criando uma imagem de que o vendedor olha muito para a necessidade dele. E quando o vendedor olha para a necessidade dele, o que ele vai fazer? Ele vai vender o produto que ele vai ganhar uma comissão maior. Agora, quando ele olha a necessidade do cliente, o que ele vai fazer? Ele vai vender um produto que vai satisfazer as necessidades do cliente, que vão oferecer soluções para o cliente. Então, vocês percebem a diferença? Então, quando nós orientamos para vendas, nós olhamos muito as necessidades do vendedor. Nós não olhamos as necessidades do comprador, tá? Então, esse é um ponto muito complicado. E no caso
caso da orientação para vendas, como eu disse a vocês, nós estamos sempre pensando no curto prazo. Eu vou fazer uma negociação hoje pensando no hoje, no que eu preciso para hoje. Eu não estou pensando no longo prazo. Então, isso é uma característica comum de empresas que são orientadas para vendas. O que mais? Se eu sou atenta à questão das vendas de hoje, então para mim também não é importante o pós-venda, porque eu não estou preocupada com relações duradouras. Então eu simplesmente faço uma venda, né, para aquele cliente e não preocupo se ele ficou satisfeito ou não, se eu posso melhorar, né, o uso de algum produto que ele comprou da minha empresa numa situação depois que ele comprou esse produto ou não. Então eu não tenho, né, nenhuma preocupação nesse sentido. E aí, essa orientação aqui é importante quando, pessoal? Quando as empresas, né, vão praticar essa orientação, é quando vocês têm, por exemplo, uma capacidade de produção muito grande, tá? Agora, cuidado, por mais que a gente tenha uma capacidade de produção muito grande, a gente tem que saber até que ponto a gente pode ser agressivo, né, em nossas comunicações, por exemplo, com a nossa força de vendas, para a gente não queimar a nossa imagem do mercado. Agora, a orientação para o marketing, né, como eu já falei um pouquinho para vocês sobre o conceito de marketing, a gente vai pensar em quê? Na satisfação das necessidades e desejos do meu mercado-alvo. Então, eu preciso definir qual é o meu mercado-alvo, quais são as suas necessidades e os seus desejos, né? E como é que eu posso, então, satisfazer a essas necessidades e a esses desejos. E a partir do momento que a orientação para o marketing, eu preciso de identificar as necessidades e os desejos do cliente, então essa perspectiva, ela vem de fora para dentro, ou seja, o direcionamento do meu trabalho, ele vai começar lá fora, percebendo quem é o meu cliente, quem é o meu mercado-alvo, quem são os meus clientes, para que depois disso, então, o que eu vou fazer? Vou desenvolver o meu produto para atender essas necessidades e a esses desejos. No caso das orientações anteriores, vocês viram que não existia, né, essa palavra ainda, necessidade e desejo de mercado-alvo. A gente preocupava com o quê? Com a nossa empresa. Então, era um olhar de dentro para fora. Aqui não, é uma perspectiva de fora para dentro, né? O lucro é consequência da satisfação dos clientes. Então, eu preciso deixar os meus clientes satisfeitos, porque eu vou ter uma maior rentabilidade, né, uma maior lucratividade com a satisfação destes clientes. E aqui eu coloquei para vocês, a figura do marketing holístico, para vocês entenderem o que é este marketing holístico. Então, hoje, pessoal, não adianta a empresa pensar apenas na satisfação dos seus clientes externos, tá? Não adianta a empresa pensar apenas na sua rentabilidade ou na sua lucratividade. A empresa precisa considerar esses 4, tá? Agentes aqui, vamos dizer assim, né? Essas 4 dimensões, né? Então, nós temos, né, que pensar na questão do marketing interno. Esse marketing interno, ele vai além do departamento de marketing. Então, nós temos o departamento de marketing na organização, que ele tem aí o seu papel, né, dentro da empresa, ele tem as suas funções, mas nós temos os outros departamentos que eles precisam agir, né, como funcionários, né, também responsáveis pelo marketing. Porque quando a gente liga numa empresa, vamos supor, no setor financeiro para resolver um problema de algum boleto, alguma coisa nesse sentido, aquela pessoa nos maltrata, então ela está, é lógico, influenciando negativamente a imagem da organização. E a partir do momento que eu estou trabalhando, né, com o marketing holístico, com uma orientação aí voltada para o cliente, todas as empresas têm que falar a mesma língua, né? Todos os funcionários da empresa têm que comunicar igualmente, falar a mesma língua, no sentido de trabalhar de fato voltados para o cliente, para entregar um alto nível de satisfação para o cliente. Agora, o marketing integrado, o que vem a ser isso? Eu tenho que pensar no trabalho coordenado no meu composto de marketing, que vocês vão ver daqui um pouquinho o que vem a ser esse composto de marketing. Ou seja, eu tenho que desenvolver um produto, né, ou um serviço que seja adequado às necessidades e desejos do meu mercado-alvo.
Porém, esse meu produto, né, e serviço, ele tem que ter um preço compatível, né, com ele, tem que ser um preço justo, adequado ao valor que eu estou entregando para o meu cliente. Além disso, ele tem que ser distribuído de maneira correta. Então, o meu cliente tem que ter acesso a esses produtos, né? Então, está relacionado à distribuição. E nós precisamos comunicar corretamente com o meu cliente, seja por meio da propaganda, seja por meio da promoção de vendas, do merchandising. Então, isso é você trabalhar com o marketing integrado. Então, nós temos que trabalhar todas as ferramentas de marketing de uma maneira coordenada para que a gente consiga, de fato, cumprir as promessas que nós fazemos com o nosso cliente. Agora, além disso, pessoal, nós precisamos de desenvolver relacionamento, que aí é o marketing de relacionamento. Com quem? Apenas com o nosso cliente externo? Não. Com o nosso cliente interno, que são os funcionários, com o nosso cliente externo, né, que são os clientes que compram, que negociam aí com a nossa organização, seja no caso B2B ou B2C, e com os parceiros, né, fornecedores. Então, hoje, a gente trabalha muito com marketing de relacionamento, mas pensando em todos os públicos que estão relacionados com a organização. Então, não adianta nada a gente vender o nosso produto para o cliente externo, mas os nossos clientes internos não conhecem o nosso produto, não conhecem a nossa missão, não sabem como nós estamos satisfazendo os nossos clientes ou quais são os diferenciais dos nossos produtos em relação aos nossos clientes. Então, esse é um ponto muito importante. E por fim, né, falando aqui do marketing holístico, nós temos o marketing socialmente responsável. O que é isso? Aumentou muito a visão da empresa nesse aspecto aqui, né, atualmente. Então, hoje em dia, a empresa não pode pensar em ludibriar ou enganar o cliente, colocar aí uma matéria-prima que não vai oferecer o desempenho que a gente promete em relação a um produto. Ela não pode colocar um brinquedinho, por exemplo, no chocolate, que pode ser prejudicial à criança, né? Então, a empresa, ela tem que agir com ética, ela não pode prejudicar aí o meio ambiente. Então, ela tem que se preocupar com o meio ambiente, em ações socialmente responsáveis. E ela tem que pensar também no papel dela em relação à comunidade. Então, percebem como é complexo, né, essa questão da gente ser hoje um profissional que atua, né, na área de marketing. Então, nós temos que pensar em todas essas dimensões aqui que envolvem, né, o marketing holístico, né? E agora nós vamos falar então da terceira concepção do marketing, que é o marketing como um processo gerencial. Isso aqui é muito importante para os gestores de marketing, né? Então, o marketing como um processo gerencial, como eu falei para vocês, é um processo, tá, de planejar e executar, a concepção, a determinação do preço, a promoção e a distribuição de ideias, bens e serviços para criar as trocas que vão satisfazer as necessidades individuais e organizacionais. Então, vamos lá. Qual que é o papel, então, do gestor de marketing? Então, nós, como gestores de marketing, nós vamos desenvolver todo um planejamento de marketing que vai ajudar, auxiliar a empresa a atingir os objetivos, né? Tanto organizacionais e os objetivos dos clientes também. E esse planejamento de marketing, ele está ligado ao planejamento estratégico, né? As metas da organização como um todo, a estratégia geral da organização. Então, quando a gente desenvolve um plano de marketing, a gente faz toda uma análise do contexto do ambiente, por exemplo, e aí nós vamos, então, desenvolver um marketing estratégico, que é definir o segmento-alvo que nós vamos atender, e definir o nosso composto de marketing, que é o preço, a promoção, a distribuição aí de ideias, né, e serviços. Que eu estou ilustrando para vocês o marketing como processo gerencial nesta figurinha aqui. Então, o marketing como processo gerencial, o que a gente precisa de fazer? Primeiro, eu tenho essa
análise do contexto de marketing. Então, para desenvolver qualquer estratégia de marketing, primeiro nós precisamos saber o que se passa no ambiente, o que se passa na mente do consumidor, qual que é a necessidade do nosso cliente, qual que é o comportamento de compra, como que ele decide a respeito de um produto, né? Se é na gôndola, se é no ponto de venda, se é em casa, é uma compra planejada, não é? Então, nós precisamos de entender isso aí muito bem. Precisamos de ter muito claro, né, os objetivos estratégicos da organização. Para que, depois de toda essa análise da concorrência, análise de ambiente, o que eu preciso fazer? Uma gestão estratégica de marketing. Então, o marketing estratégico, o que é? É a definição da segmentação e a seleção do meu mercado-alvo. Eu preciso, então, a partir do momento que eu defini o meu segmento-alvo, eu preciso pensar qual é a minha proposta de valor para esse cliente, para, então, eu posicionar o meu produto ou a minha empresa num lugar importante na mente do meu mercado-alvo, que é o posicionamento. Então, isso aqui que está aqui, ó, dentro dessas linhas pontilhadas, é a gestão estratégica do marketing, é um marketing estratégico. Definir esse meu mercado-alvo, a minha diferenciação, o meu posicionamento, chegou o momento de nós gerenciarmos o nosso composto de marketing. Então, o nosso composto de marketing, né, o que é isso? O composto de marketing, ou os 4 P's, ou o marketing mix, né, é a mesma coisa, o mesmo conceito. É o produto, né, então é o mix de produto que a empresa vai trabalhar. Entendam, quando eu falo mix de produto, envolve serviços, ideias, tá ok? O preço que eu vou praticar, a promoção, a forma como eu vou comunicar. Então, promoção é toda a ação de comunicação, não apenas propaganda, mas promoção de vendas, por exemplo, marketing direto, tudo isso é promoção. E o ponto, que é a distribuição. Então, isso aqui, pessoal, ó, o produto, preço, ponto e promoção é o que o cliente tem contato. Então, quando você compra numa empresa, você tem contato com o quê? Com o produto que ela está te vendendo, com o preço que ela está praticando, com as comunicações que ela faz, seja por meio da força de vendas, seja por meio das promoções de vendas ou das propagandas, da loja. Então, isso aí é o que você tem contato. Você não tem contato com o posicionamento que ela deseja, nem com o segmento-alvo, mas você pode inferir sobre o posicionamento da empresa por meio da forma como ela trabalha o seu composto de marketing. Então, quando você vai, por exemplo, na loja Lilis Blanc, né? Ou na Daslu, você vê aquela loja toda sofisticada, com aquele mix de produtos sofisticado, uma comunicação toda, né? Que comunica esse requinte, né? Então, você já tem, então, aquela impressão de como que é o posicionamento. Então, qual que é o mercado-alvo dela? São pessoas com poder aquisitivo maior, né? De determinado estilo. Então, isso é uma definição muito importante para vocês compreenderem o que é o marketing como processo gerencial. Agora, vamos lá naquela primeira caixinha do marketing como processo gerencial. Primeiro, nós fazemos uma análise do contexto de marketing. O que é isso? A gente vai analisar o contexto interno e nós vamos analisar o contexto externo. O contexto interno é uma análise do microambiente, por exemplo. Eu vou analisar a empresa internamente, eu preciso identificar os pontos fortes, os pontos fracos, quais são as capacidades, as competências da organização. Então, eu vou fazer essa análise interna, primeiramente. O contexto externo, eu vou analisar o macroambiente, aquelas forças que eu não tenho controle sobre elas. Então, eu vou analisar a economia, as leis que afetam a minha empresa, eu vou analisar, por exemplo, o ambiente sociocultural, a concorrência, os meus clientes, os meus fornecedores, os distribuidores, porque eu preciso entender tudo o que está relacionado aí ao meu ambiente externo. Porque a partir daí, o que vai acontecer? Eu vou conseguir identificar as tendências, né? E para isso eu vou identificar o quê? As oportunidades e as ameaças, tá? Então, por isso que a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai fazer, né, um plano de marketing é essa análise do contexto, tanto interno quanto externo. Desenvolvi, então, né, a minha segmentação, defini qual que é o meu segmento-alvo, o público que eu quero atender, defini como que eu vou diferenciar da minha concorrência e definir o meu posicionamento. Agora eu tenho que desenhar o meu composto de marketing, pensando em quem? Ó, pensando no meu cliente-alvo, no posicionamento que eu pretendo, né, atingir. Então, eu tenho que desenvolver os 4 P's de maneira coerente para eu atingir
esse posicionamento desejado. Então, os 4 P's, o produto. Quando vocês estiverem definindo sobre o produto, vocês vão pensar na variedade de produtos, na qualidade, no padrão de qualidade dos produtos que vocês trabalham, nas características desse produto, na marca que vocês vão trabalhar, nos serviços que vocês vão oferecer. Então, tudo isso é uma decisão relacionada a produto. Agora, a partir do momento que você define o seu produto, você precisa definir o seu preço, que aí você vai pensar, qual que vai ser o meu preço? Eu vou trabalhar com desconto, vou fazer alguma concessão em termos de quantidade, por exemplo, com um prazo diferenciado, ou um preço diferenciado, prazo de pagamento, eu vou aceitar cartão, não vou, quais são as condições de financiamento? Na promoção, é a minha comunicação. Como é que eu vou comunicar com o meu cliente? Eu vou usar propaganda? Que tipo de propaganda? Eu vou usar a venda pessoal? Eu vou fazer promoções de vendas com cupons, sorteios? Vou fazer concurso cultural? Como é que eu vou trabalhar com esse cliente? Vou trabalhar um marketing direto? Vou fazer um merchandising? E a praça, que está relacionado à distribuição? Como que eu vou distribuir os meus produtos? Em que lojas que eu vou colocar os meus produtos? Né? Como que vai ser a cobertura? Muitas lojas terão o meu produto ou vai ser mais exclusivo, né? Vai ser seletivo? Como é que eu vou trabalhar? Qual a variedade de distribuidores? Quais os locais? Qual o estoque que eu preciso de produto? Como vai ser o transporte? Como vai ser a logística? Tá? Então, essas são decisões relacionadas aos 4 P's, tá? Que nós precisamos, então, de tomar. Agora, nós temos os 4 P's. Né? Que o Kotler ele fala que os 4 P's, né, a gente está olhando o lado da empresa. Agora, nós temos então os 4 C's, que é o olhar do cliente. Então, o que o cliente vai olhar? Nós temos o produto, não temos? O cliente vai olhar o quê? Né? A solução que a gente está oferecendo para ele. Então, por isso que a gente sempre precisa conhecer quem é o nosso cliente, o que ele deseja, né? O que ele precisa de fato, porque ele vai comprar da nossa empresa se a gente estiver de fato oferecendo uma solução para ele. E o preço, nós determinamos o preço, só que ele vai olhar o custo. Qual que é o custo desse produto para mim? Se o custo for muito alto, vai reduzir, né, a entrega de valor. Então, a gente tem que pensar, né, com o olhar do cliente, a visão do nosso custo, né, o que ele considera o custo para ele. E a conveniência, a questão de facilidade de compra, horário de funcionamento, né? Então, hoje nós temos que pensar na utilidade da nossa empresa, da nossa loja, para o nosso cliente. E a comunicação, que está relacionada à promoção, né? Então, como que o cliente está sendo comunicado? Como que ele recebeu a comunicação da nossa empresa? Então, é o olhar da empresa do lado do marketing e o olhar do cliente do lado dele, né? E o profissional de marketing, ele tem sempre essa questão do planejamento, né? Então, é muito importante que a gente faça essa interação aí com o meio ambiente. Então, tem os 4 A's, né, também, que o que é? Nada mais é do que, primeiro, para a gente desenvolver qualquer estratégia de marketing, a gente precisa de fazer uma análise, usar diversos instrumentos, pesquisas, por exemplo, banco de dados, para a gente obter mais informações, para a gente definir estratégias que sejam adequadas para os meus objetivos de marketing. Agora, a partir do momento que eu desenvolvi essas estratégias, nós temos o segundo A, que é a adaptação, que é onde nós vamos desenvolver todo o processo de adaptação do nosso mix de marketing, ou dos nossos 4 P's, por exemplo, para a gente atender aí as empresas, né, as necessidades dos nossos clientes, né, por exemplo, ok? Então, nós precisamos de fazer essa adaptação. A partir do momento que eu adaptei, então, o meu produto ou os meus produtos às necessidades do meu mercado-alvo, eu preciso de quê? De fazer uma ativação. O que é essa ativação? É implementar aquilo que eu planejei, tá certo? Então, eu vou pensar, como é que eu vou distribuir, né, esse produto? Agora, eu tenho que fazer a distribuição, colocar esses produtos no mercado. Como que vai ser a logística? Agora, eu tenho que já trabalhar a logística da maneira correta, né? Eu tenho que pensar nas forças de vendas. Quantas pessoas, em quais regiões, como que vai ser a minha equipe de vendas? E como que eu vou comunicar com esse cliente? Agora, eu tenho que efetivar, eu tenho que colocar em prática. E a avaliação nada mais é do que eu controlar todo esse esforço, né, da gestão de marketing. Eu preciso saber se eu estou no caminho certo ou não, se eu estou agindo corretamente ou não.
Tá? E por fim, então, nós temos aqui os desafios do marketing para o novo milênio. Hoje nós temos que pensar nas diversas tecnologias de conexão, que hoje nós temos internet, né, o e-commerce aí para a gente comunicar com os clientes de várias formas, onde a gente pode, né, desenvolver aí relações diferenciadas, né, com os nossos clientes. Nós pensamos também na questão do marketing one-to-one e sempre pensar na criação e na entrega de maior valor para o cliente, maior valor do que a concorrência está entregando, para que esse cliente sempre escolha, né, a nossa empresa para fazer as suas trocas. Conexões com o mundo ao nosso redor, a globalização hoje favorece muito toda essa interação com o mundo e conexões com diversas parcerias, pensando tanto no cliente interno quanto no externo. Finalizamos aqui o nosso conteúdo, ok? Até então a nossa próxima aula. Até breve. Tchau, tchau. Bom, pessoal, então vamos desenvolver aqui a nossa atividade da nossa aula 2, né? Nós tratamos, então, sobre assuntos muito importantes nesta aula, que nós falamos aí da orientação, né, no caso do marketing, né, nós falamos da concepção aí para o processo gerencial e da questão da filosofia do marketing. Então, todas as empresas, elas precisam praticar o conceito de marketing, né? Então eu gostaria que vocês pensassem, né, em empresas que não necessitam tanto desta orientação. E que empresa que precisam mais da orientação para o marketing? Porque é muito comum, às vezes, o aluno, né, questionar: ai, professora, será que eu preciso mesmo trabalhar orientado para o marketing? Tem algum tipo de empresa que precisa trabalhar mais focado em marketing ou não? Então, qual que é a diferença aí entre, né, os diversos tipos de organizações? Então aqui eu coloquei para vocês fazerem uma reflexão, né, algumas reflexões sobre isso, né? Então, na verdade, quando a gente fala dessa orientação para o marketing, todas as empresas se beneficiariam, né, igualmente da reorientação de suas operações em direção ao marketing. Por quê? Se você não trabalha orientado para o marketing, você trabalha muito pensando em você, nas suas necessidades, do que você precisa, né, para satisfazer as necessidades da sua organização. O marketing, você vai pensar no cliente. Então, se você mudou a sua reorientação, a sua orientação, né, então você vai ter um resultado diferenciado nesse aspecto aí das relações com os clientes. Então, aqui eu coloquei algumas empresas, alguns exemplos para vocês de empresas que poderiam ter, né, menos necessidade de uma profunda orientação para o mercado. Aí vamos ver se vocês concordam, né, comigo ou não, e é claro que vai depender aí dos diversos contextos, né. Então, vamos supor, aqui eu coloquei empresas que possuem um mercado cativo, né, por exemplo, empresas que têm aí um monopólio na oferta de um produto específico. Então, é uma única empresa no mercado que ela tem esse produto aí para oferecer no mercado, então é um monopólio. Então, ela não se preocupa muito em orientar para o cliente, porque todos os clientes dependem dessa organização. Temos também empresas que participam de concorrência para contratos governamentais, né? Então, essas empresas, o que elas fazem? Elas se preocupam primeiramente com a eficiência em custo, né? E também na sua capacidade de pesquisa. Porque o que é mais importante? Elas terem aí um baixo custo, né? Agora, os maiores benefícios, né, no caso da orientação para o marketing, né, para o mercado, vão favorecer empresas ou setores com alguma ou todas essas características que eu coloquei aqui para vocês, né? Então, por exemplo, se a capacidade, né, industrial excede as vendas, então se eu tenho aí uma capacidade de produzir muito mais do que aquilo que eu estou vendendo, é importante ela se orientar para o marketing. Então ela tem que conhecer muito bem as necessidades dos clientes, onde os clientes estão, segmentar muito bem, né, para ela poder trabalhar aí neste mercado. Os consumidores, né, diferem em suas preferências. Então, nós temos consumidores muito diferentes em suas preferências, segmentos muito diferentes um do outro. Então, é importante ela se orientar para o mercado, porque senão ela vai entregar um produto igual para todos os clientes.
e aí nós não vamos ter nenhum cliente satisfeito. Então é importante ela fazer aí essa segmentação. Quando a concorrência é vigorosa, então ela tem muitos concorrentes no mercado, então é importante ela pensar, né, nesses clientes, né, que ela tem e no que a concorrência está fazendo e analisar muito bem a concorrência para ela desenvolver as suas ações de marketing. Outro ponto, quando há melhoria contínua no produto e no desenvolvimento de novos produtos. Então é um segmento que você atua, que você tem aí muitos produtos sendo lançados, né? E isso acaba influenciando aí a sua participação de mercado. Então é muito importante que você seja mais orientado para o mercado, para você, como se diz, não ficar obsoleto. Tá? Então é importante essa orientação para o marketing. E outro aspecto, as marcas são similares ou as inovações de marcas são rapidamente imitadas, né? Então, quando acontece isso aqui, quando as marcas são muito parecidas e as marcas acontece uma imitação muito rápida, é importante você trabalhar com essa orientação. Ok, pessoal? Então, obrigada aí por mais esta aula. Até breve.